Minhas queridas irmãs, meus queridos irmãos, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja conosco hoje e por todo sempre. É com profunda alegria que nós recebemos a todos aqui na nossa casa de oração, o Grupo Espírita de Petrolina. E vamos ter a oportunidade na noite de hoje de debater um capítulo do livro de Joana de Ângeles, que ela trouxe através da psicografia de Divaldo Pereira Franco, o livro intitulado Autodescobrimento, uma busca interior. Hoje nós vamos nos reportar ao capítulo 8, onde ela traz o tema Sicários da Alma. Esse tema é dividido em 3 tópicos, que é o que nós iremos abordar na noite de hoje, que é o item 8.1, o passado. Mas tem também o item 8.2, incerteza do futuro, e o 8.3, desconhecimento de si mesmo. Eu fiquei intrigado quando li o título do capítulo, porque Sicários da Alma é um título um tanto forte que Joana colocou, mas que tem um sentido todo adequado à abordagem psicológica que ela dá a esse capítulo. Porque se nós formos ver o significado de sicários, sicário significa matadores de aluguel. Esse termo foi trazido desde a época dos judeus, quando havia toda uma revolta contra o domínio romano, e alguns daqueles que eram revoltosos, que não aceitavam o domínio romano, que queriam expulsar os romanos de Jerusalém, eles passavam a usar uma adaga com o nome de sica. E eles usavam essa adaga dentro das vestes, e na hora que eles estavam no meio da multidão, eles pegavam aquelas pessoas que estavam a favor dos romanos, ou tendo a oportunidade, e aqueles patrícios, aqueles romanos que eles queriam dar cabo, eles tiravam aquela adaga de dentro das vestes, simplesmente matavam aquela pessoa e se envolviam no meio da multidão. Daí ter sido alcunhado com o nome de sicários, ou seja, matadores de aluguel. Hoje seriam os nossos famosos grupos de extermínio, né? As milícias que nós temos hoje dentro da nossa sociedade. Mas vejam que, quando ela usou esse termo, sicários, matador de aluguel, ela quis trazer para nós uma reflexão bem profunda sobre as condutas equivocadas que de alguma forma prejudicam, aniquilam a nossa alma, a nossa evolução. A abordagem que ela faz sobre o passado, a abordagem que ela faz sobre a incerteza do futuro e sobre o descobrimento de si mesmo, mostra que se nós não tivermos a devida atenção, somos nós os destruidores da nossa própria marcha evolutiva. Somos nós que estamos, de alguma forma, atrapalhando, impedindo o nosso progresso espiritual. Se nós formos olhar a linha do tempo, nós temos 3 momentos bem distintos: passado, presente e futuro. Quando ela chama a atenção do passado, é porque, infelizmente, uma grande parcela da nossa população está focada no futuro, pensando no vir a ser, pensando naquilo que deseja obter, projetando sempre o amanhã. Uma outra grande parcela está focada no passado. E bem poucos são aqueles que vivem o momento presente. Bem poucos são aqueles que vivem, como ela recomenda em uma outra obra, cada segundo como se fosse o último. Qual é o grande problema do passado? É que as pessoas, elas vivem dentro de aflições, dentro de perturbações na vida presente, e elas buscam explicações, elas buscam esclarecimento das razões, quais as causas dessas aflições. O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, ele tem uma abordagem sobre as causas atuais das aflições e as causas anteriores das aflições. E Joana vem nesse capítulo nos mostrar como é que nós devemos considerar o passado. Como é que ele deve ser visto por nós? Ela fala que existe um passado presente, um passado atual, que é aquele da nossa vida atual, da nossa reencarnação atual. É aquilo que você fez ontem, antes de ontem, há um mês atrás, há 2 meses atrás, e que está muito vivo nas suas lembranças. Mas existem coisas que estão no nosso passado,
mas num passado mais remoto, e que pela misericórdia de Deus foi encoberto pelo véu do esquecimento, mas que se manifesta no presente através de determinadas perturbações psíquicas e emocionais. O problema do passado é que ele é um conjunto de fatos que ocorreram e que eles ficaram lá no passado, só que nós nos deixamos envolver pelas emoções, pelos sentimentos, na ocorrência do fato. O fato ficou no passado, mas nós trazemos para o presente toda uma desordem no nosso campo espiritual, pelas emanações de pensamentos e sentimentos que foram decorrentes desses fatos. Você não tem como voltar no passado para desfazer o que foi feito. Você não tem como recuar no passado para desmanchar o mal feito. Mas você traz consigo todas as sequelas desse mal cometido. Você traz consigo todas as desordens ocasionadas pelos sentimentos desequilibrados, pelos pensamentos desequilibrados da ocorrência desse fato. E isso causa uma desordem no nosso campo psíquico emocional. E se nós não tivermos o devido cuidado, isso acaba entrando num processo de somatização e acarretando desordens também no nosso campo fisiológico. Ela diz que no passado, todos nós fizemos coisas erradas, mas também fizemos coisas boas. Todos nós, no passado, cometemos erros. Aquele que nos ofendeu, ele nos magoou, mas ele também fez coisas boas, até para nós mesmos ou para outras pessoas. Porque, na essência, nós não somos criaturas más. Na essência, nós somos criaturas que estamos num processo de evolução e que cometemos atitudes equivocadas, cometemos atitudes que em algum momento machuca, fere, magoa, e que também, por nossa vez, também nos ferimos, nos magoamos, nos contrariamos com a atitude dos outros. Mas ela diz que o primeiro passo é você entender isso. Que ninguém é de todo ruim, ninguém é de todo mal. E tirar o foco da coisa ruim que aconteceu. Você tirar o foco daquilo de mal que foi feito. Tem pessoas que dizem assim, eu não gosto de fulano. Mas por que você não gosta de fulano? Você não sabe o que foi que ele fez para mim. Ele me sacaneou lá no trabalho. Ele foi e me dedurou para minha namorada, me entregou que eu estava saindo com outra. O cara começa a dizer coisas, aí você pergunta, sim, mas quando foi isso? 30 anos atrás. Ora, isso ocorreu há 30 anos atrás. E a pessoa ainda está aprisionada de um fato, mas não pelo fato em si. Ele está aprisionada pelos sentimentos, pelas desordens emocionais que essa ocorrência provocou nele. E ele não vai conseguir ser feliz. Ele não vai conseguir paz enquanto ele estiver com o pensamento mergulhado nessas lembranças, nesse passado conflituoso. Joana, ela é bem clara quando ela diz que nós temos que procurar estabelecer uma conduta mental o mais saudável possível. Porque através de uma conduta mental saudável, nós conseguiremos ir nos desvinculando das emoções e dos sentimentos que estão presentes em nós, trazidos desse passado. E assim nós vamos conseguindo encontrar equilíbrio na nossa forma de nos conduzir. Porque o importante, o momento mais importante, como eu já frisei aqui de uma outra obra dela, é que o momento mais importante da nossa vida é o presente. É você viver cada segundo. Chico Xavier tem uma frase que ele traz, eu acho que foi de Meimei, que ele diz assim, se não podes voltar no passado, estabelecer um recomeço, mas podes agora iniciar uma caminhada para realizar um novo fim. Porque nós vivemos sempre dentro de uma relação de causa e efeito. Nós vivemos submissos a uma lei de causa e efeito. Tudo que acontece conosco hoje, que estão nos trazendo contrariedades, aborrecimentos, são efeitos de causas anteriores. Essas causas estão no passado, mas não consegue resolver voltando no passado.
Você consegue resolver mudando o seu hálito mental no presente. Você consegue resolver você redirecionando os seus passos, redirecionando as suas ações para provocar uma mudança no futuro. Quando você fica preso a essas lembranças dolorosas, infelizmente, são inúmeros os casos de pessoas que partem para o mundo espiritual, aprisionados desses sentimentos inferiores, aprisionados desses rancores, dessas revoltas, desses ódios, e por não conseguir se livrar disso, eles simplesmente prejudicam toda uma marcha evolutiva, tentando um processo de vingança, tentando destruir o outro, tentando revidar o mal que foi feito. Nas nossas reuniões mediúnicas, um sem número de espíritos aparecem manifestando esses sentimentos, que na doutrina espírita nós já temos a definição de monoideísmo. O que é o monoideísmo? É essa ideia fixa, presa num passado, por um fato ocorrido, em que a pessoa se cristalizou naquele fato. Se cristalizou no mal-estar que aquilo lhe provocou, na revolta que aquilo lhe provocou. Esquecendo muitas vezes que o agente que provocou aquele mal-estar, em outras circunstâncias, já lhe proporcionou tantas coisas boas. Porque nós temos uma lembrança muito fraca daquilo que é bom, mas aquilo que nos ofende registra de uma forma muito profunda nas nossas lembranças. Tem pessoas que amanhecem, o dia começa maravilhoso, um sol esplendoroso, toma um saboroso café da manhã, vai para o trabalho, tudo correndo bem. Chega no final do dia, ele inventa de botar um uniforme para ir fazer um exercício, quando ele sai de casa, leva uma topada. Aí já começa a dizer que o dia dele foi uma desgraça. Quem ele encontrar a partir dali, o dia para ele já foi uma desgraça. Não consegue manter os registros das coisas boas. Nós nos focalizamos muito nas coisas ruins. E por que fazemos isso? Porque isso denota o nosso estado de inferioridade espiritual. Nós estamos muito mais próximos da nossa origem do que da nossa destinação. Daí estarmos muito mais presos às coisas que são desagradáveis, porque ainda não estamos habituados com os nossos pensamentos e sentimentos num nível de elevação que nos dê essa compreensão da importância de você elevar, de você manter um padrão vibratório sempre mais elevado. Tem uma crônicazinha em que o autor ele diz que uma pessoa chega na casa de um amigo, vai fazer uma visita, e quando ele chega lá, ele vê as roupas no varal, e ele olha para o varal, aqueles lençóis todos brancos, ele olha e diz, olha, tem uma mancha naquela parte lá de cima. Aí ele começa a fazer a reflexão. No meio de toda aquela ovinitência, de toda aquela limpeza, de tudo aquilo, mas veja como nós somos capazes de enxergar aquilo que destoa, aquilo que é algo diferente, aquilo que nos incomoda. E se nós formos parar para refletir o porquê de nós nos ofendermos, o porquê de nós nos contrariarmos no nosso passado, nós vamos a fundo enxergar que aquilo que nos contraria, aquilo que nos ofende, aquilo que nos magoa, geralmente é aquilo que há em abundância dentro de nós. Os atos que mais nos incomodam, os atos que mais nos ofendem, que mais nos contrariam, eles só surtem esse efeito porque eles têm ressonância dentro de nós. Carl Gustav Jung, que foi um dos seguidores de Sigmund Freud, ele tem uma teoria chamada teoria do projecionismo. Ele diz que nós somos criaturas capazes de refletir no outro aquilo que existe de imperfeição dentro de nós. Nós temos uma tendência de olhar sempre no outro aquilo que nós queremos negar em nós. Todos nós convivemos com criaturas que estão sempre espelhando algo da sua personalidade, da sua conduta para nós.
E nesse refletir, nós também estamos refletindo para eles o que nós somos. Só que por essa teoria de projecionismo, pelo que Joana de Ângeles também procura colocar, existe uma tendência nas criaturas humanas, em nós, de sempre estarmos buscando a projeção daquilo que é ruim e estarmos também buscando o reflexo daquilo que é ruim no outro. Veja como é muito mais comum numa roda de conversa, a conversa girar em torno de críticas, de maledicência, de apontar defeitos. Veja numa roda de conversa quando alguém está falando de um ausente, como é difícil você encontrar elogios. Na maioria das vezes, o que nós encontramos são críticas ácidas. Mas tudo isso reflete o nosso estado de alma, a condição em que nós nos encontramos. Quando eu cheguei aqui no sertão, eu vim morar em Santa Maria da Boa Vista, não vou dizer a data não, para não entregar a idade, mas quando eu cheguei lá, eu comecei a fazer um trabalho junto com alguns jovens, e nós fazíamos o evangelho na casa de um e de outro, e às vezes eles me procuravam lá na reparação que eu trabalhava, e nós ficávamos lá numa praça em frente conversando. E uma jovem chegou para mim e disse assim: Sócrates, eu soube que você é espírita. Eu disse: sou. Eu queria que você me ajudasse. Eu digo: no que tiver ao meu alcance. Não, porque eu queria voltar no passado. Eu queria saber quem eu fui nas vidas anteriores. Eu disse: olha, é melhor não mexer com isso. Nós estamos sujeitos a uma lei de progresso. E se estamos sujeitos a uma lei de progresso, nós nunca fomos ninguém melhor do que o que nós somos hoje. Nós nunca fomos no passado uma personalidade melhor do que a que nós somos hoje. Porque por mais que tenhamos falido, tenhamos caído, mas os registros, os aprendizados, as lições ficaram armazenadas na nossa personalidade atual. Foram trazidas para a nossa personalidade atual. Elas estão no nosso subconsciente. Então você querer vasculhar o passado, você muitas vezes vai se defrontar com respostas desagradáveis. O que nós encontramos são muitas pessoas, leitoras de mão, leitoras da sorte, de cartas, que por um preço qualquer, elas vão dizer para você coisas do seu passado. Mas não são registros seguros e garantidos. Porque muitas vezes os espíritos que possam estar subsidiando essas criaturas, podem estar falando de fatos ou outros que estejam registrados no seu perispírito e possam ser percebidos. Mas você não pode ter a segurança, porque muitas vezes eles floreiam, inventam outras coisas para atender ao seu interesse. Invariavelmente, quem busca saber quem foi no passado, só encontra como resposta que foi alguém, um lorde, que foi um empresário. Ninguém escuta o registro de que foi uma prostituta, de que foi um gari, de que foi uma pessoa que viveu numa miséria. Os registros que nós vemos de quem vasculhou o passado é de que as personalidades que ela teve no passado sempre foram de destaque na sociedade. E sabemos que não é bem assim. Que todos nós vivemos no ir e vir entre os dois planos e que nós transitamos entre as várias necessidades evolutivas. Reencarnamos pobres, reencarnamos ricos, reencarnamos homens, reencarnamos mulheres. Reencarnamos vivendo variadas personalidades, porque tudo isso faz parte de um processo de desenvolvimento da nossa estrutura espiritual, o nosso desenvolvimento intelectual e o nosso desenvolvimento moral. Então, Joana de Ângeles, ela ressalta muito isso no texto, a necessidade de nós estarmos conscientes de que no passado nós cometemos erros, mas também fizemos coisas boas. E ao invés de estarmos nos cristalizando no erro, vamos pensar nas coisas boas. Vamos mirar nas virtudes que já alcançamos. Vamos pensar que aquelas pessoas que nos ofenderam, que nos prejudicaram, elas possam ter tido as suas motivações. E se não tiveram, façamos como Jesus fez quando estava sendo crucificado. Vocês lembram a frase que ele disse? Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Se a pessoa lhe ofende, ela lhe ofende porque por dentro ela já vive ofendida. Ela não vive em paz consigo mesma, porque só ofende o outro que não está em paz consigo mesmo.
Só ataca, só agride o outro aquele que não está em paz. Porque quando você está em paz consigo mesmo, você não vai ser capaz de ofender, de magoar, de ferir ninguém. Porque antes de fazer isso, você vai sempre parar e refletir. Você não vai se deixar levar, conduzir pelas emoções. Você vai ter o controle das suas emoções. E nesse controle das suas emoções, você vai sempre pensar na repercussão daquilo que você vai dizer, daquilo que você vai fazer. Não é fácil. Todos nós, de alguma forma, deslizamos, cometemos os erros, mas precisamos estar vigilantes para que possamos alcançar essa condição, para que possamos estar sempre atentos, para não estarmos criando ainda mais complicações no presente, para que isso tenhamos que reparar no futuro. Ela fala que tem um ponto que é fundamental, que diante de tudo que ocorre, não interessa se você foi o ofensor ou se você foi ofendido. Você não pode ficar com ódio de quem lhe ofendeu, nem tampouco pode ficar aprisionado na culpa daquilo que possa ter provocado o desentendimento. Se tem alguém com quem você se desentendeu, não interessa quem é o culpado. O que interessa é que se precisa haver uma reconciliação. Porque procurar culpa não resolve. Culpa é um complexo da mente que nos aprisiona, que nos inferioriza, que nos faz sofrer. Ela recomenda que nós busquemos sempre e primeiramente o auto-perdão. Sempre se coloque na condição de que você cometeu algum erro. Se você cometeu algum erro, o primeiro passo, se auto-perdoe. Compreenda-se como um ser em evolução. Compreenda-se como alguém que é capaz de errar, que é capaz de falir. Quando você se auto-perdoa, ela diz que o auto-perdão é a necessidade para luarizar a culpa. Ou seja, é uma maneira de você iluminar a culpa, você luarizar, você jogar luz sobre aquele pensamento equivocado da culpa. Isso não quer dizer que você vai se eximir da responsabilidade. Você se desprender da culpa não quer dizer que você vai se virar santo e que você não teve responsabilidade com o ato. A diferença é que culpa aprisiona, responsabilidade liberta. Quando você assume a responsabilidade, você faz um movimento na sua vida para sanar o que houve de errado. Quando você se sente culpado, você entra num processo de autodestruição através das tão famigeradas depressões. Não que todas as pessoas deprimidas vivam num complexo de culpa, porque algumas são de natureza orgânica. Mas os hipocondríacos são pessoas que vivem se autopunindo. Elas vivem dentro de um sentimento de culpa e, em virtude dessa culpa, eles vivem se macerando, procurando doenças, procurando enfermidades. Enquanto o indivíduo não se libertar na sua mente desse sentimento de culpa, enquanto ele não se auto-perdoar, ele não conseguirá viver em paz. Ele não conseguirá viver livre. E esse sentimento de culpa não é um aprisionamento com o presente, é um aprisionamento com o passado. Por isso que ela diz que o passado, ele é um sicário. Porque geralmente quando você vai buscar o passado, você por não estar devidamente ajustado com o seu psiquismo, você acaba trazendo de lá aquilo que não presta, aquilo que você fez de errado. Isso tudo começa a trazer desordens para a sua vida presente. Então o primeiro passo que ela diz é que é necessário o auto-perdão. Porque quando você consegue se auto-perdoar, você começa a mudar a sua atmosfera psíquica. Você começa a mudar a sua estrutura fluídica. Porque tudo aquilo que nós pensamos e tudo aquilo que nós sentimos modifica a nossa estrutura energética, modifica a nossa estrutura fluídica, de maneira que onde quer que nós estejamos, nós seremos percebidos, sentidos através de um toque fluídico. Todos aqui já devem ter passado por essa experiência, de se aproximar de alguém e se sentir muito bem, se sentir em paz, tranquilo, sereno. Mas também já deve ter sentido a experiência
de se aproximar de alguém e sentir um fardo nas costas, sair despauperado, sentir uma fraqueza, um descontrole, uma sonolência. Por que isso? Porque todos nós temos uma atmosfera fluídica, e essa atmosfera fluídica, ela é modificada pelo que nós pensamos e pelo que nós sentimos. Veja que no momento em que você se auto-perdoa, você já começa a mudar essa sua estrutura energética. Você já começa a mudar os seus pensamentos, os seus sentimentos, de maneira que o seu campo energético, ele já não vai provocar distonia em ninguém. Ele já não vai provocar mais mal-estar nas pessoas. Porque você está se auto-iluminando através de um pensamento positivo. E quando você faz isso, você começa a ganhar a simpatia daqueles a quem você ofendeu. Porque a sua energia, ela vai ser transmitida, ela vai ser refletida para essa outra pessoa. Joselma Coelho, uma divulgadora da doutrina espírita lá de Minas Gerais, ela esteve aqui alguns anos atrás. E a primeira vez que eu tive contato com Joselma foi numa mostra espírita lá em Recife. E ela contou uma história que eu achei bem interessante, que mostra bem isso. Porque o passado mais remoto, ele não está gravado de uma maneira clara no nosso consciente, ele está no nosso subconsciente. E isso provoca muitas vezes uma situação desagradável, de você encontrar uma pessoa que você nunca viu e de repente só de olhar para ela você já antipatiza. Mas por que você antipatiza? Porque existe entre você e essa pessoa algo mal resolvido lá de trás. Porque nós estamos aqui o tempo todo reencontrando espíritos. Nós estamos reencontrando amigos e reencontrando adversários. E ela disse que tinha uma colega de trabalho que ela disse que não suportava e sabia que isso era recíproco. Quando chegava no trabalho, um olhava para a outra, ela já se sentia mal. Mas ela, estudando a doutrina espírita, ela percebeu que se ocorreu algo lá no passado que provocou essa distonia entre elas, isso precisava ser resolvido. E o mecanismo que ela encontrou para resolver o problema foi através da oração. E através da oração, Joselma disse que regularmente orava em favor daquela criatura. Ela orava pedindo que aquilo se dissolvesse, que não houvesse mais aquela antipatia, que ela pudesse conviver com aquela pessoa dentro de um clima de paz, de harmonia, até porque eram colegas de trabalho. E ela disse que de tanto orar, de tanto fazer orações, ela disse que um dia ela abre a porta da sala de trabalho, disse que quando ela ia entrando, a colega ia saindo. Ela disse que naquele momento arregalou os olhos, olhou nos olhos daquela criatura, ela disse que ela olhou para ela também, e ela, por um impulso, certamente influenciada por seu mentor espiritual, ela abriu os braços. Quando ela abriu os braços, a colega veio e abraçou. E as duas caíram num abraço fraterno, um abraço caloroso, choraram bastante. E ela disse que aquilo ali foi uma catarse, aquilo ali serviu para que ela tirasse toda aquela energia negativa que ela estava sentindo por aquela criatura. Ela percebeu o quanto a oração foi capaz de modificar a sua ambiência espiritual e a da outra, e a da sua colega. Como aquele passado, naquele momento, acabou sendo resolvido através do esforço da prece e através da humildade de quem se oferece para a reconciliação. Porque Jesus disse em uma de suas passagens: reconcilia-te com teu adversário enquanto estás a caminho com ele. Se nós não estivermos conscientes disso, se nós não estivermos trabalhando no presente para dissolver toda a onda de revolta, de rancor armazenada dentro de nós, nós teremos que recapitular, nós teremos que nos reencontrar com essas pessoas, passando pelas novas lições, mas lições que estejam ainda ligadas à necessidade da reconciliação. No momento em que nós conseguimos nos libertar das algemas do passado, no momento em que nós conseguimos compreender que todo movimento nosso, positivo no presente, nos direciona para um futuro de realizações, nós conseguiremos estabelecer vinculações que em reencarnações futuras não estaremos mais comprometidos pela dor, mas estaremos anelados pelo amor. Isso é que é fundamental, a compreensão de que nós somos os artífices do nosso amanhã. E quando nós ficamos
aprisionados ao passado, nós acabamos por prejudicar toda uma marcha de evolução, porque ficamos como o aluno teimoso que não quer dar importância à lição. Ficamos recapitulando, repetindo as mesmas provas, repetindo as mesmas lições. E como é que nós devemos agir no presente? Aí ela cita um caso aqui de um homem sábio, que ele passando na rua, ele acabou aborroando um transeunte. Ele disse que o transeunte chegou para ele xingando, reclamando um monte de coisa. Aí ele disse que o homem sábio só disse para ele o seguinte, deixa eu pegar aqui fielmente o texto. Infelizmente, não tenho tempo para analisar quem atropelou quem. No entanto, se foi o Senhor que se chocou contra mim, eu o desculpo. E se foi o contrário, peço-lhe desculpas. E seguiu adiante, deixando o violento envergonhado de si mesmo. Ela nos traz com isso como é que nós devemos agir no hoje para não estarmos criando causas para efeitos dolorosos no futuro. Por que é que nós sofremos tanto? Porque nós ficamos sempre nos achando ofendidos com tudo que os outros fazem. Eu escutava uma palestra hoje à tarde acerca do tema, eu acho que é Ademar o nome dele, ele falava disso, que ele disse que foi reclamar numa reunião mediúnica a mentora espiritual, porque estava se sentindo ofendido com algo que havia acontecido. Ele disse que ela perguntou para ela, mas pare e reflita, por que você não pode ser ofendido? Por que você não pode ser contrariado? O que é que você tem de métodos para não se sentir ofendido, não se sentir contrariado? Isso não é algo que dependa do outro. Isso é algo que só depende de nós. Se você alcançou o nível de consciência necessário para compreender a fraqueza alheia, para ser indulgente com a fraqueza do outro, então você está livre, você não vai se sentir magoado. Você não vai se sentir ferido com o comportamento do outro. Mas quando nós não alcançamos esse nível de consciência, nós não podemos reclamar. Porque o fato de você se magoar denota que existem fraquezas dentro de você. Porque nós somos aquilo que nós queremos ser. Você não é o efeito das ações dos outros. Você é sempre o efeito de como você reage às ações dos outros e das ações que você tem perante os outros. Você não é feliz por causa de ninguém. Você é feliz por conta das suas realizações. Você não vai ser feliz pelos atos que os outros praticaram para com você. Você vai ser feliz em função das boas ações que você tenha praticado para com os outros. A lição do Evangelho, quando Jesus diz, amai o vosso próximo como a ti mesmo, veja que deixa bem claro que nós não devemos esperar dos outros algo que nos compete enquanto responsabilidade inalienável do Espírito. Ele não diz, seja amado pelos outros como eles amam a si mesmo. É essa a frase? Não é. Amai ao próximo como a ti mesmo. Nós temos lacunas nos nossos sentimentos que precisam ser preenchidas. E essas lacunas na nossa formação espiritual, essas lacunas na nossa parte emocional, na nossa parte sentimental, elas não vão ser preenchidas pelos outros. Os nossos sentimentos, eles são forjados pelo nosso desdobramento de consciência, onde nós passamos a compreender as manifestações alheias e como nós devemos agir diante delas. Na hora que eu me enraiveço diante da atitude do outro, é porque muitas vezes eu estou movido por um orgulho em que eu não aceito que o outro faça diferente do que eu quero. Quando eu me sinto ofendido com algo que foi dito pelo outro, é porque eu ainda não fui capaz de compreender que a indulgência, ela é uma das facetas da caridade. E você ser caridoso com o outro é você compreender que ele não tem uma perfeição que você também não possui. Que você deve compreender as limitações do outro e que você deve ajudá-lo, auxiliá-lo a transpor essas limitações, essas dificuldades, espelhando para ele. Como disse um jovem certa feita, que eu achei muito bonita essa frase, espelhando para ele o evangelho que ele ainda não leu.
Reflita para o outro. Demonstre para o outro, para que ele tenha em você referências positivas das transformações que ele precisa desenvolver dentro de si mesmo. Mas nós não podemos impor mudanças, não podemos impor comportamentos, conduta nos outros. A única pessoa que nós somos capazes de transformar, de modificar, de fazer evoluir efetivamente, somos nós mesmos. O nosso esforço de mudança é um esforço que tem que estar focado, que tudo aquilo que aconteceu no nosso passado são lições que devem ser trazidas para a nossa vida presente como um êmulo para que nós possamos nos impulsionar para um futuro melhor. Se eu cometi algo de mal no passado, se eu feri, se eu magoei alguém, eu não posso ficar aprisionado nesse passado. Eu tenho que entender que aquelas atitudes, aqueles comportamentos não podem ser repetidos. Eu tenho que sublimá-los. Eu tenho que procurar contornar todo o mal que eu fiz. E um ponto que Joana de Ângeles coloca nisso aqui, que um ponto fundamental para todo início da transformação, todo início do processo de renovação espiritual é o arrependimento. Porque fizemos coisas erradas, fizemos. Não podemos ficar aprisionados a elas. Mas qual é o primeiro passo para nos libertarmos delas? É nos arrependermos daquilo que foi feito. Porque quando você não se arrepende, você fica repetindo. Enquanto você não se arrepende, é porque você acha que aquela sua conduta é adequada. E aí, quantas vezes nós encontramos problemas, conflitos nos relacionamentos familiares, de trabalho, porque a pessoa faz e pede perdão. Faz bobagem, pede perdão. Fica fazendo bobagem, pedindo perdão. Se ela está fazendo e pedindo perdão, é porque ela até agora não amadureceu na consciência dela e nem se arrependeu do mal que tinha feito. Porque na hora que se arrepende verdadeiramente, isso é o primeiro passo para você reconhecer o seu erro. O arrependimento é a tomada de consciência do erro. Mas o arrependimento por si só ele não basta, ele não resolve. Joana diz que nós precisamos ter uma conduta salutar para que os nossos passos futuros sejam na direção da felicidade. O que é essa conduta salutar? Primeiro se arrepender, mas depois se dirigir para reparar o mal praticado. Eu passo lá na rua de Esther, aí digo, Esther está me fez raiva, eu pego uma pedra, jogo, pum, quebra a janela de Esther. Aí depois eu me arrependo, você não devia ter quebrado a janela de Esther. Ela está terminando a reforma da casa agora, fazendo a casa, como é que eu vou quebrar a janela dela? Eu chego para ela, Esther, eu estou tão arrependido, eu queria que você me perdoasse. Porque eu reconheço que eu fiz errado, eu quebrei a janela da sua casa. Aí Esther vai com toda a bondade dela e diz, sogra, você está perdoado. Só que aí tem um problema a ser resolvido, não tem? E a janela, quem vai reparar? Esther. Veja, que dentro da justiça de Deus, não é cabível que ela responda por um ato equivocado meu. Por mais que ela perdoe, mas a responsabilidade de reparar o dano continua em mim. Então, na hora que você toma consciência disso, isso é fundamental. Porque lá acho que é João capítulo 1, capítulo 4, versículo 8, ele diz, o amor cobrirá a multidão de pecados. E a manifestação do amor, ela se dá pelas ações positivas, pela benevolência que você pratica para com o outro, pela indulgência que você manifesta com a fraqueza alheia e pela sua capacidade de perdoar as ofensas. Vejam que para que eu consiga reparar o mal que eu fiz, eu não posso simplesmente esperar dela o perdão. Eu preciso também reparar esse mal, repondo a janela no lugar. A mesma coisa acontece quando essas sequelas, esses males que nós praticamos, não é na janela da casa, mas sim na intimidade dos corações. Quando nós ferimos a consciência de alguém, quando nós maceramos o coração de alguém através de uma atitude, de um gesto, de uma palavra, nós precisamos compreender que não basta que você se arrependa. É fundamental que você se mobilize para reparar o mal que você provocou. André Luiz, ele diz
que a cada dia nós temos um livro com páginas em branco, onde nós escrevemos o nosso futuro, escrevemos o nosso amanhã. Nós não vivemos sujeitos a fatalidades. As duas fatalidades que existem, na verdade, nós aqui encarnados só temos uma. Porque na vida só existe o nascimento e a morte. Uma vez encarnados, nós já passamos pela fatalidade do nascimento. A única fatalidade que nós vamos encontrar pela frente é a morte. Nesse intercurso, somos nós os artífices do nosso amanhã. Somos nós que estamos dentro de uma programação reencarnatória, mas estamos no uso do nosso livre-arbítrio, reformulando os caminhos, consertando aqueles erros do passado, mas estamos também traçando o direcionamento que nós queremos dar no nosso processo de evolução. E isso é a misericórdia de Deus que nos faculta. É a misericórdia de Deus que nos dá a liberdade de agirmos conforme a nosso nível de consciência. Mas também é a justiça de Deus que se estabeleceu, esculpindo na consciência de cada um de nós as suas leis universais, para que nós, diante das faltas, diante dos males que nós provocamos, nós não precisemos de um Deus nos condenando. Porque nós temos um Deus de amor, de justiça e de bondade. Quem nos condena é a nossa própria consciência diante dos delitos que nós cometemos. E se nós ficarmos nos aprisionando, nos cristalizando, nos condenando pelo mal que nós fizemos, a nossa consciência ficará sempre dentro de um processo de autopunição. Por isso que Joana nos chama a atenção de nos voltarmos para uma conduta de equilíbrio. Fazer o processo, que ela no finalzinho do texto, eu poderia até ter lido esse texto para vocês, que era relativamente curto, mas eu não vou ler, justamente para instigá-los a comprar o livro e a ler o livro, porque esse livro ele é formidável em todo o seu contexto. Mas ela diz que um processo que devemos iniciar é um processo de visualização. É você sabendo que tem alguma coisa de errado, algum desajuste, você não focar nisso, você visualize algo diferente, algo positivo. Visualize, ao invés de estar visualizando alguém lhe prejudicando, alguém lhe fazendo mal, visualize momentos de contentamento, de alegria junto àquelas pessoas. Imagine você dentro de uma festa, no jardim, você desfrutando de momentos agradáveis com aquelas pessoas, porque isso é uma mudança no seu psiquismo que você vai provocar também no outro, uma repercussão dessas suas ondas de pensamentos. Isso é uma técnica que se usa nos trabalhos de desobsessão. O obsessor chega cristalizado no ódio porque foi prejudicado, foi traído, foi assassinado. E uma das técnicas é justamente essa, é fazê-lo regredir mentalmente a outras experiências que ele teve com aquele que foi o seu algoz, com aquele que foi o seu ofensor. E quando ele começa a fazer esse trabalho de visualização do passado, ele começa a encontrar momentos diferentes daquele em que ele estava aprisionado. Ele começa a perceber que em outros instantes ele foi quem prejudicou. Foi ele, na verdade, quem deu causa a tudo isso no passado. E você convida, através da assistência espiritual, que outros espíritos ligados a essa criatura se aproximem do ambiente mediúnico. Aí vem avós, pais, espíritos que têm uma ascendência moral sobre ele. E na hora que essas criaturas se aproximam do ambiente da reunião mediúnica, isso provoca nele, o que Joana diz, a luarização da sua culpa. Ele começa a ser iluminado pela presença dessas entidades e ele começa a trazer clichês, momentos de contentamento que ele teve com cada um deles. Isso vai startando nele uma mudança no seu psiquismo, em que aquele sentimento de ódio, de revolta que havia chegado na reunião, aquilo vai se desfazendo nele. Porque o amor cobre a multidão de pecados. O amor é a força maior que existe dentro do universo. É capaz de arrebatar todas as outras forças adversárias. Porque o amor, ele é o pensamento de Deus pulsando na vida de cada um de nós. É o sentimento mais sublime que possa existir. E para nós nos libertarmos do nosso passado, para nós não sermos vítimas desse sicário da alma, que é o passado, o delito do passado,
nós estejamos direcionando os nossos pensamentos a Deus, buscando através da autoiluminação, através do autodescobrimento, procurando conhecer quem nós somos, quais as nossas limitações, quais as nossas potencialidades, e agindo com a sabedoria que a doutrina espírita nos oferece, buscando o auxílio e a orientação dos nossos guias e mentores espirituais, porque eles estão sempre a postos. Nós é que somos invigilantes e não damos a devida atenção aos aconselhamentos desses irmãos. Joana também recomenda uma outra obra. Ela diz que entre uma decisão que você tenha que tomar, que seja muito grave, coloque sempre uma noite no meio. Se você tem que tomar alguma resolução, algo que é muito grave na sua vida, ela diz, coloque sempre uma noite no meio. Qual a recomendação da veneranda nesse sentido? É porque quando você consegue ter a oportunidade de ter uma noite de sono, você tem a oportunidade de ter o contato com os seres de luz, com os seus números tutelares, os espíritos guias que estão preocupados com a sua evolução. E se você se manifestar com essa vontade, esse desejo de estar com eles, você receberá deles as orientações, os aconselhamentos necessários para as suas resoluções. Viver é fácil. O que precisamos é compreender os mecanismos da vida. Precisamos compreender que nós somos espíritos, que estamos temporariamente num corpo físico. E com essa compreensão nós temos que direcionar todas as nossas energias, todas as nossas pulsões para a busca do nosso aprimoramento espiritual. Nos desprendermos do materialismo, nos desprendermos do nosso corpo a corpo para estarmos atentos àquilo que verdadeiramente nos alçará a planos mais elevados, a voos nos píncaros dos planos espirituais, onde estaremos diante da graça do nosso Senhor, recebendo de Jesus o abraço fraterno do Mestre amoroso, que nos enviou com um compromisso com a missão reencarnatória, e que se assim o cumprirmos, nós receberemos dele as boas-vindas, as saudações, porque teremos feito com que a sua missão tenha continuidade aqui na Terra. A doutrina dos Espíritos, ela nos incita a nos tornarmos cada dia melhor do que ontem, procurando no amanhã ser melhor do que hoje. E para isso nós precisamos entender que tudo aquilo que nos aprisiona ao passado são pedras de tropeço na nossa caminhada. Se somos espíritos, olhemos para os céus e busquemos, através das influências, das intuições dos nossos mentores, a inspiração necessária. Ao invés de estarmos olhando para o chão e nos contemplando prisioneiros da matéria, nos contemplando como criaturas ainda vivendo nessa realidade terrena, aprisionados das coisas que são do plano físico. Que nesse momento de reflexão, todos possam ler as outras duas partes desse capítulo, porque são importantes tanto quanto essa primeira parte, mas que, se puderem, parar para refletir que a importância da vida está no presente e que tudo aquilo que vem do passado são apenas informações que possam nos ajudar para o nosso crescimento espiritual, não ficando aprisionado a rancores, a revoltas. Eu terei dado por satisfeita a minha apresentação na noite de hoje, porque foi isso que eu aprendi através das recomendações da veneranda, através do estudo do Evangelho, que nós estamos aqui para a sublimação de nossa alma. Nós estamos aqui para nos tornarmos seres espirituais, caminhando resolutos na direção da nossa cristandade. Não podemos titubear, não podemos fraquejar diante desse compromisso traçado ainda no plano espiritual. A oportunidade reencarnatória é algo que nós rogamos, imploramos quando estamos no mundo espiritual. Porque são muitos os espíritos que estão dentro da atmosfera espiritual do nosso planeta aguardando a oportunidade reencarnatória. E se nós estamos aqui,
É porque Deus nos enviou para que nós pudéssemos alavancar o nosso progresso. Então não vamos negligenciar, não vamos nos aprisionar, mas sim buscar a libertação das nossas asas, porque é isso que Deus espera em cada um de nós. Um beijo carinhoso no coração de cada um de vocês. Votos de muita paz, votos de muita luz.